Seguinte, eu queria apresentar para vocês hoje uma família de fundos aqui. O Felipe falou na live, na fala dele, o Felipe Garran, sobre risco, né? E falou sobre risco sistemático, risco não sistemático. E quando a gente fala de risco não sistemático, aquele risco que não atinge o sistema econômico como um todo, né? Um dos jeitos de você diminuir esse risco é diversificando. O Felipe falou melhor que eu sobre isso, né? E esses fundos que eu vou apresentar aqui, olha só, eles são fundos bem curiosos, né? São fundos bem novos, começaram agora em agosto, né, de 2021, começaram a rodar, e são uma alternativa bem interessante de diversificação, porque eles investem em alguns mercados bem diferentes, né? São os fundos da família Dynamic, eles são fundos que são geridos pela XP Asset, deixa eu pegar aqui a minha apresentação, né? Lançados então em agosto de 2021, geridos pela XP Asset. Só que esses fundos eles são fundos de cotas, né? Eles vão investir em outros fundos. Quem faz a gestão dos fundos mãe, né? Dos fundos ali que compram os ativos? Essa gestora chamada ARK Invest. Ela foi criada lá nos Estados Unidos, é uma gestora americana, tá baseada lá em Nova York, e foi criada em 2014. E eles procuram umas teses de investimento diferentes, né? Então vamos lá. Os fundos de investimento, eles são de dois tipos, esses fundos novos, né? Eles são fundos de ações e fundos multimercado, e todos eles têm hedge cambial, ou seja, pelo fato de eles estarem investindo no exterior, você correria o risco cambial. Mas esses fundos, eles se protegem, eles usam derivativos de câmbio para justamente te proteger das oscilações do dólar, certo? E esses fundos, tanto o do Brasil aqui da XP, quanto os fundos da ARK Invest, eles são fundos de gestão ativa. O que isso significa? Que o gestor ele não quer acompanhar um benchmark, ele vai negociar ativos para tentar ganhar do índice de referência, né? Então, são fundos de gestão ativa e tem a tese de investimento, ou seja, o que ele procura é inovação disruptiva, ou seja, grandes inovações tecnológicas capazes aí de levar as indústrias e os serviços para o próximo nível aí, né, em termos de tecnologia. Então vamos lá. Esses fundos geridos pela XP Asset, que já estão disponíveis para o investidor brasileiro, eles são para investidores em geral, você não precisa ser investidor qualificado, que é aquele que tem mais de 1 milhão para investir, ou profissional que tem mais de 10 milhões. O aporte mínimo é de R$100, então com um ticket de entrada, aí, com uma quantia mais baixa, você já consegue acessar esses fundos que aplicam em mercados que normalmente não são tão acessíveis para o investidor, pessoa física, né, de varejo, ainda mais aqui no Brasil, mas esse fundo traz então essa oportunidade. Taxa de administração dos 4 fundos é bem baixa, né, para fundo multimercado de ações é bem baixa, né, abaixo da média de mercado, 0,50% ao ano. Vamos falar então de cada um desses 4 fundos rapidinho. O primeiro fundo, que é o mais abrangente, ele é o Trend Dynamic Global Innovation, né? Então, qual que é o objetivo dele? Investir em empresas com perspectiva de liderar a transformação tecnológica, a inovação nas próximas décadas. Então, quais que são as top 10 ações que estão na carteira desse fundo? Para vocês verem a diversificação dele e que tipo de setores agrada o gestor desse fundo, agradam o gestor desse fundo. Vamos lá. Então, a ação com maior participação na carteira é a Tesla, né, do Elon Musk, vocês já devem ter ouvido falar, é uma empresa super conhecida hoje em dia e que está realmente liderando a inovação aí no setor automotivo e também de armazenamento de energia, né? Então, a Tesla super conhecida é uma das maiores participações na carteira desse fundo. Aí você tem também uma empresa chamada Square. A maioria dessas empresas é lá do Vale do Silício, né? Lá de São Francisco, ali a região de surgimento de muita empresa do setor de tecnologia, né? Também ligado às universidades que estão ali naquela região. Então, a Square é uma empresa de serviços financeiros e de pagamentos. Você tem uma empresa chamada Trimble, que é uma empresa que produz software e hardware para a parte de serviços, né? Serviços em geral. Então, é uma empresa de tecnologia que vai produzir os
programas, os softwares, mas também máquinas, né, hardware e equipamento. A gente tem também a Shopify, que é uma empresa canadense que provê softwares para varejo, né? Então, varejo precisa ali de sistemas de controle de um monte de coisa, né? Estoque, muitas vezes lojas de varejo precisam de sistema ali para pagamentos e para controle de estoque na loja. Então, essa Shopify, ela provê essas soluções. Aqui uma empresa interessante, né, que está nesse fundo, chama Kratos, que é uma empresa de soluções tecnológicas para segurança nacional dos Estados Unidos, né? Uma empresa lá americana e provê tecnologia para segurança nacional. E eu não sei se você sabe, Kratos é o nome do personagem de um jogo chamado God of War. É um guerreiro, né? Totalmente sanguinário. É um nome curioso para uma empresa de soluções para segurança, né? Então, Kratos. A gente tem também uma empresa americana chamada Teladoc, que é de telemedicina, consulta à distância. Grayscale é uma empresa do setor financeiro, é uma fintech que provê soluções para investimento em criptomoedas. O Twitter, que todo mundo conhece, né, uma rede social. E uma empresa chamada Iridium, que é uma empresa do setor de telecomunicações. E por último, uma outra bem conhecida, que é a Alphabet, é uma holding, que é inclusive dona do Google, foi fundada pelos donos, pelos criadores do Google, né? E a Alphabet, ela é uma empresa de inovação em várias áreas, muitas áreas, né? Então está presente em robótica, até parte de engenharia genética, tem uma diversidade aí de áreas de atuação. Muito bem, então esse é o fundo Trend Dynamic Global Innovation. Ele é bem abrangente e vai expor o investidor a vários setores diferentes de inovação tecnológica. Aí a gente tem mais 3 fundos que são mais específicos, né? Então vamos lá. Tem o Trend Dynamic Fintech, como o nome diz, então ele vai investir em empresas do setor de tecnologia ligada a finanças, então meios de pagamento digitais, criptoativos e outras tendências. Os principais investimentos, então, da carteira desse fundo: inovação em transações digitais, plataforma de relacionamento com o cliente, plataforma de financiamento frictionless. Esse conceito de frictionless é um conceito que envolve você eliminar as barreiras por meio de eliminar taxas de negociação, taxas de transação, custos, né, para os usuários. Então, o fundo investe em empresas que buscam soluções com essa intenção, né? Novos intermediários financeiros, gerenciamento de riscos ligado a finanças e blockchain, que é a tecnologia que permite a existência de moedas digitais, por exemplo, o Bitcoin. Então esse é o fundo Trend Dynamic Fintech. Está disponível também para o investidor brasileiro com as mesmas características que eu citei no começo, né? 0,5% de taxa de administração e ticket de entrada ali, o investimento mínimo de R$100. Terceiro fundo é o Trend Dynamic Next Gen Internet. Então é um fundo multimercados que vai buscar ações de empresas que estão liderando a próxima onda aí de transformações da internet, né, de como a gente usa a rede. Então investimentos em empresas ligadas à transformação da internet, como computação em nuvem, tecnologias móveis e por aí vai. Os principais investimentos desse fundo, né, estão em empresas de e-commerce, mídias digitais, computação em nuvem e a internet das coisas, né? Faz com que equipamentos que antes você nem pensaria em ter acesso à internet, com a geladeira, hoje tenha. Então, internet das coisas. Esse é o Trend Dynamic Next Gen Internet, certo? E o último fundo, tem ainda aqui o Big Data e Machine Learning e plataformas sociais. Um pouquinho de blockchain, um pouquinho de tecnologia móvel, tinha mais coisas aqui na lista que não apareceram no meu preview aqui. Beleza, então é um fundo que diversifica bastante, mesmo dentro de um nicho, mas ele consegue diversificar bastante. E o último fundo que a gente vai ver é o Trend Dynamic Robotech, que, como o nome dele sugere, é um fundo que vai a sua tese de investimento é procurar empresas de automação, de robótica,
veículo autônomo, drone, né, que seriam aquelas... Não especificamente falando de drone, aqueles de filmagem mais simples, mas sim falando de aeronaves não tripuladas, né? Então, um avanço aí bem grande de tecnologia. Os principais investimentos, então, veículos autônomos, robótica, armazenamento de energia, e aí nesses dois incluem veículos autônomos e armazenamento de energia. A gente tem a Tesla como representante, né? Impressão 3D, desenvolvimento de infraestrutura e exploração do espaço. Então, você vê que é um fundo que traz aí para a gente teses que não são tão típicas, né, não são tão formais, tão tradicionais, e que podem ajudar o investidor a diversificar legal e procurar outras áreas, aí, outros nichos que estão entre os ainda não tão tradicionais da Bolsa, né? Normalmente a gente olha para a Bolsa e pensa em setores do tipo construção civil, mineração, energia, e aí você tem setores bastante diferentes, diversos, e que, claro, vão trazer para o investidor também um pouco mais de risco, né? Porque quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente está sempre falando em perspectiva, né? Eu vou usar um termo aqui que eu não acho muito bom, mas agora não está vindo uma palavra melhor, mas em apostas das empresas a respeito de inovação. E uma vez que uma empresa consegue emplacar uma inovação tecnológica, o resultado é muito bom, mas até que isso aconteça, você está exposto a muito risco. Então é bom saber, né? É legal fundos que apresentam perspectiva de diversificação, só que também expõe o investidor a mais risco. Tá? Então aí, 4 fundos, né, da família Trend, que é gerida pela XP Asset e que já estão disponíveis. Eu não tenho dados sobre eles, porque começaram em agosto, né? Então não tem dado muito concreto de rentabilidade, ainda não tem... Assim, não é muito apropriado a gente fazer cálculo de índice de Sharpe agora, é muito recente, né? Mas os fundos da ARK Invest lá nos Estados Unidos, eles têm performado bem desde 2014, né? Então pode ser uma boa opção para os investidores. Certo, Amanda? Então, termino aqui o meu recado, agradeço pela oportunidade e segunda-feira que vem a gente volta a se falar. Até semana que vem, Du. Obrigada. Valeu.